Eu quero que você imagine comigo o seguinte cenário. Você já imaginou como seria se o prota de Loukism não tivesse recebido o segundo corpo na obra? A existência do corpo perfeito modificou a história da obra de uma forma que vocês não têm noção, cara. E é justamente essa importância que me levou a pensar na seguinte possibilidade. Como seria se existisse uma linha do tempo alternativa onde o corpo perfeito não foi parar nas mãos do PHS? O que teria acontecido com o prota? E é justamente pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo do que eu acho que aconteceria com o PHS se ele não tivesse o corpo perfeito. E eu acho que o resultado disso aqui ficou muito bom. Então se você quer ver, já vai deixando aquele like, aquela inscrição maravilhosa, porque vai ajudar o canal demais. Agora vamos pro vídeo. Para a gente poder entender como seria um PHS sem o corpo perfeito, primeiro a gente precisa achar em qual ponto da história o corpo perfeito modificou a vida do PHS. Logo no começo de Loukism, o PHS já é mostrado sofrendo bullying desse arrombado do Taesung. E é justamente por causa desse acéfalo que o PHS resolve trocar de escola, se mudar para a capital da Coreia do Sul, que é Seul, e lá começar uma nova vida, com uma nova escola, novas pessoas e etc. Logo após o PHS se mudar para a capital, ele já toma uma surra do Jin-sung e vai dormir chorando. E já no dia seguinte o PHS já descobre que ele tem controle sobre um segundo corpo misterioso que brotou na casa dele do nada. E depois que ele descobriu sua nova habilidade de poder controlar um segundo corpo alto, bonitão, ele não perde tempo e começa a usar esse corpo para poder ir para a escola. Uma escolha totalmente natural de qualquer um que tiver no lugar do PHS naquele momento. E foi justamente por causa do segundo corpo perfeito e bonitão que ele conseguiu entender os dois polos de como as coisas funcionavam. Quando ele estava no corpo original, ele era maltratado por algumas pessoas, e quando ele estava no corpo bonito, ele era aplaudido, respeitado, amado e etc. E o segundo corpo foi muito importante para o PHS para ele conseguir discernir quem eram os de verdade e quem não era. E foi justamente por causa desse filtro que o corpo perfeito conseguiu dar para ele que ele conseguiu selecionar melhor as amizades. Foi a partir daí que ele começou a fazer amizade com o Jin-sung, com o Jae-yeol e com a galera lá da escola J. Um personagem que o PHS conseguiu ver quem ele era de verdade foi o Jin-sung. O Jin-sung bateu tanto no corpo original quanto no segundo corpo do PHS. E por quê? Porque o Jin-sung não era um cara que ligava tanto assim pra aparência, ele ligava pro caráter, algo que o PHS só conseguiu descobrir por causa da existência dos dois corpos. E mais tarde essa mesma fórmula se repete com todos os outros personagens que o PHS veio se tornar amigo. O que aconteceria se o PHS não tivesse o corpo perfeito? Porque nós estamos considerando aqui uma linha do tempo alternativa, onde o PHS não tem um segundo corpo para usar na escola. Então como seria isso? Bom, para começar, que se o PHS logo de cara tivesse chegado na escola sem um corpo perfeito usando o seu corpo original, a primeira coisa que iria acontecer com certeza seria que o ciclo de bullying que ele sofria iria continuar, já que ele só parou de ser maltratado por ter um corpo novo. Sem um corpo novo, ele com certeza ia virar alvo de bullying de toda a escola de novo. E sem o segundo corpo, ele não ia ter como filtrar quem eram as pessoas de verdade e quem eram as pessoas falsas, fazendo com que o PHS não se tornasse amigo do Jin-sung, do Jae-yeol e de um monte de outros personagens que a gente tem na obra. Aquele ciclo de amizade que a gente tem, que a gente conhece na linha original, ele não existiria. O único que iria simpatizar com o PHS seria o Vasco. Por que o Vasco? Porque o Vasco, desde o início da obra, ele sempre foi um cara que se simpatizava muito com as pessoas mais fracas. O Vasco era praticamente o único personagem que desde o início sempre foi um cara bacana. O resto foi se desenvolvendo e foi evoluindo com o passar da obra, mas o Vasco desde o início sempre foi o cara legal. Com o tempo, o que iria acontecer seria que o Vasco e o PHS original seriam amigos. E é claro que com essa amizade entre os dois, seria questão de tempo até o Vasco perceber o potencial que o PHS original tinha como copiador e para as artes marciais. O Vasco muito provavelmente treinaria o PHS original, já que ele já fez isso até na linha cronológica original, então aqui também não seria diferente. E isso faria com que o PHS se juntasse à gangue do Vasco, os Burk Knuckles. E uma vez que o PHS se juntasse a Burk Knuckles, seria questão de tempo até que ele se tornasse o número 2 da gangue, atrás apenas do Vasco, é claro. Na verdade, o único que dá pro gasto ali na gangue do Vasco é o próprio Vasco. Ele leva a gangue todinha nas costas, o resto tá ali só como figurante mesmo. Mas com o PHS ali seria diferente.
diferente, porque já seria uma mão na roda. Nessa parte aqui, onde o PHS não teria o segundo corpo, ele se tornaria amigo do Vasco, mais tarde se juntaria a Buck Knuckles e assim se tornaria o número 2 da gangue, sendo treinado pelo Vasco e como consequência disso dominando a arte do Muay Thai. Claro que ele dominaria o Muay Thai através da sua técnica de cópia, mas ainda assim ele teria as técnicas do Vasco. Considerando que o PHS iria evoluir muito com o treinamento físico do Vasco e percebendo que ele tinha a capacidade de copiar, com certeza ele e o Vasco juntos dominariam completamente a escola. Já que no começo da obra, todos os personagens ali ainda estavam muito nerfados. O Jin Sung ainda estava muito fraco, o Jin Robin estava só o pó da rabiola, então não teria ninguém suficiente para bater de frente com o Vasco e um PHS treinado naquela época. Claro que tudo isso aqui que eu tô falando não iria acontecer da noite pro dia, mas ainda assim iria acontecer. Então a gente tem um PHS treinado pelo Vasco e fazendo parte da Buck Knuckles. Ok, qual seria a próxima coisa que iria acontecer agora? Como vocês sabem, entre o capítulo 150 até o 210, começa a ter uma rixa e um confronto entre a gangue do Vasco e os God Dog, que no caso é a gangue do Elhan. O Elhan já tinha dominado completamente Gangue Bookie com os God Dogs, porém ele tinha o plano de expandir o território dos God Dogs para Seul, que era dominada pela gangue do Vasco. Então, logicamente, ele ia ter um conflito com a gangue do Vasco. Esse conflito aconteceu até na linha original que a obra tomou, então aqui também não seria diferente. Então a gente teria um confronto entre Buck Knuckles e God Dogs. E o que aconteceria depois? O que com certeza iria acontecer, e não é segredo para ninguém, é que o Elhan amassaria completamente o Vasco e a Buck Knuckles inteira, mesmo que o PHS original tivesse junto com ele. Naquela época, entre o capítulo 150 a 210, o Elhan era simplesmente o top 1 da segunda geração inteira. Naquela época ele era. Naquela época o Elhan já era líder de um dos 4 grandes grupos, então ele era muito mais forte do que todo mundo ali. Na verdade ele era mais forte que todos os outros líderes. E a razão principal do Elhan não ter destruído os Buck Knuckles rapidamente na linha original foi porque o Vasco teve a ajuda do Jin Sung, que era amigo do PHS com o segundo corpo, que era amigo do Vasco, então teve toda aquela trama toda. Mas sem o corpo perfeito, o Jin Sung não iria se envolver, não teria nenhum corpo perfeito para ajudar eles nessa luta, porque seria o PHS original com seu corpo original, então não teria nem isso. E toda aquela assistência dos outros personagens da Escola J não aconteceria. Ou seja, seria somente Buck Knuckles versus God Dog e muito obviamente resultaria na derrota dos Buck Knuckles e do Vasco e do PHS original. E mesmo que o Jin Sung e todos os outros personagens da Escola J ajudassem, o Elhan também acabaria com todo mundo. Então ele dominaria tanto o Gangue Bookie quanto a região de Seul. A Buck Knuckles agora foi destruída pelo Elhan. Logo após a destruição completa dos Buck Knuckles, a primeira coisa que o Elhan faria seria reconhecer os talentos de cópia do PHS original, já que, como a gente sabe, o Elhan ele tem um ótimo olho para habilidades. Não demoraria muito até ele ver que o PHS é um copiador tão talentoso quanto ele, que com certeza iria chamar a atenção dele para o PHS, fazendo com que ele reconhecesse os talentos do PHS e quisesse ele na gangue dos God Dogs. Óbvio que de primeira impressão o PHS iria recusar, já que ele é muito fiel ao Vasco, porém mais tarde o PHS iria aceitar por pressão do Elhan, porque o Elhan muito provavelmente iria ameaçar de destruição completa o Vasco e todos os outros Buck Knuckles. Se até na linha do tempo original o PHS topou entrar pros Works como forma de tentar destruir ou de proteger os seus amigos contra os 4 grandes grupos, aqui também não seria muito diferente. O PHS aqui, ele iria sim entrar pros God Dogs como forma de proteger o Vasco e os Buck Knuckles, e talvez aqui ele se uniria aos God Dogs como uma tentativa de tentar destruir o grupo de dentro para fora, mesmo que por um tempo ele tivesse que cooperar com o Elhan. E depois da entrada oficial do PHS pros God Dogs, ele seria treinado pelo Elhan e depois disso se tornaria um copiador excepcionalmente forte, já que ele seria treinado por ninguém mais, ninguém menos do que outro copiador, e um copiador de primeira. Ele seria treinado pelo copiador mais poderoso do verso, o que faria com que o PHS se tornasse muito, mas muito mais forte do que ele já era. Pelo menos a cópia do PHS iria ficar muito melhor. Com certeza o nível dele iria subir. O quanto exatamente eu não sei, mas iria subir.
Originalmente, os God Dogs foram destruídos pelo Jong-un por causa de ilegalidades. Pra quem não tá lembrado, a gangue do Elhan tava metido com aquele esquema de contas falsas. E como era proibido pelo Gun conseguir dinheiro de forma ilegal dentro dos 4 grandes grupos, ele mesmo foi lá e finalizou com os God Dogs. Tanto que é justamente essa uma das causas da vingança que o Elhan tem atualmente contra o Jong-un na obra. Mas considerando a linha do tempo alternativa em que o segundo corpo do PHS não existe, isso aqui iria acontecer do mesmo jeito. Então, o Elhan seria derrotado pelo Jong-un da mesma forma e os God Dogs seriam dissipados de uma vez e mais tarde absorvidos pelos Works, que foi o que aconteceu originalmente na obra. Já o Park Hyun-suk, provavelmente depois da destruição dos God Dogs, ele provavelmente iria voltar para os Buck Knuckles e para o Vasco, já que meio que o Gun fez o trabalho para ele de eliminar o problema que ele tinha, não teria mais razão para ele ficar depois de tudo isso. Então o PHS voltaria para o Vasco e para os Buck Knuckles. Bem, como vocês se lembram, o Eugene tinha o plano de destruir e absorver completamente todos os outros 4 grandes grupos para poder unir forças contra o Choi Sodong. E aqui nessa linha do tempo alternativa, esse plano do Eugene iria acontecer do mesmo jeito também. Ou seja, isso significa que o Eugene iria absorver o Hostel através do acordo que ele fez com o Jang Hyun. Ele também iria conseguir destruir o Big Deal com muito mais facilidade e muito provavelmente o Eugene iria recrutar até mesmo o próprio Elhan, já que em teoria o Elhan estaria nessa tanto pelos olhos da mãe dele quanto por uma vingança contra o Jong-un. Então tudo isso somado faria com que o Eugene conseguisse controlar o Hostel, destruir o Big Deal de vez e ainda ter o Elhan do lado deles. Como nessa linha do tempo aqui o PHS não iria ter simpatia e nem amizade nenhuma pela galera do Big Deal, então ele não iria ajudar a defender o Big Deal. Então o Eugene simplesmente poderia chegar lá com o Lee Ji-hoon e arrasar com tudo, sem interferência do PHS, nem o Vasco e nem o Jin-sung também. Então qual seria a importância do PHS nos planos do Eugene nessa linha do tempo aqui que a gente está considerando? Eu acredito que no máximo que poderia acontecer seria o PHS ajudar o Eugene a destruir os outros grupos, a conquistar os outros grupos, por uma questão de interesse em comum, já que como o PHS quase teve a Buck Knuckles dele destruída pelos God Dogs, ele provavelmente vai querer eliminar todas as outras ameaças a Buck Knuckles e ao Vasco, então por causa disso, talvez ele coopere com o Eugene por uma questão de interesses mútuos. Mas logo depois que o Eugene conseguisse dissipar de vez os outros grupos, o PHS praticamente iria sair totalmente da trama com Choi Sodong, já que não teria mais razão nenhuma para isso. Porque ele não teria ligação nem com os 2 corpos, porque ele não tem 2 corpos. Ele também não teria nenhuma outra ligação emocional com nenhum outro personagem, porque ele só se importaria com o Vasco e a Buck Knuckles. Então tudo ali seguiria somente por base do Eugene agora. Nessa linha do tempo aqui, o PHS também não iria treinar com o Jong-un, porque não teria razão para isso acontecer. E ele também não iria desenvolver o instinto superior, já que o PHS só foi tomar mais consciência desse dom que ele tinha por causa do Gun e por causa dos 2 corpos. Fora essas duas questões que não iriam acontecer, não haveria razão nenhuma para isso acontecer. E depois de tudo isso, nós finalmente teríamos o encerramento do personagem na história. Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.